Olá, professor. Olá, professora. Sejam todos bem-vindos e bem-vindas a mais um momento de formação aqui da nossa diretoria de ensino de Mauá. Hoje, nós estaremos no nosso 11º encontro, especificamente, voltados para a nossa disciplina de educação física. Muito bem. Então, hoje nós vamos ter aqui o nosso percurso formativo, os objetivos, uma sensibilização, a recuperação, os projetos, semana de estudos intensivos e as orientações aos novos professores e para todos nós, né, professores? Muito bem. Então, nós temos os nossos objetivos de hoje. Subsidiar os professores no processo de recuperação de aprendizagem no componente de educação física. Refletir sobre como promover condições didáticas para o desenvolvimento das habilidades essenciais no processo de recuperação. Então, vamos à nossa sensibilização? Eu escolhi uma tirinha da Mafalda. Então, nós temos aqui, né, eles na sala de aula, e a professora pergunta: quem não entendeu, levante a mão. Manolito levantou a mão. As crianças olharam para ele e a professora pergunta: o que você não entendeu, Manolito? Nada, desde março até agora. E aí, o que passa nesse momento em nossa cabeça, não é? Pela nossa formação nesses últimos tempos, o que a gente já vai levantar? Opa, nada, é muita coisa para ele não saber, não é mesmo? Porque o aluno, ele já traz, né, consigo, quer queira, quer não, ali a sua aprendizagem, né? Então, nós temos o quê? Uma situação em de que ele precisa de um tempo, né, para a gente poder entender, né, onde ele parou na questão da aprendizagem, né? E aí todos ficam com cara de surpresa, falando assim, nada, né, desde março até agora não entendi nada, né? Então, de verdade, essa tirinha nos traz algumas reflexões, né, sobre o que significaria esse nada, né, o que está por trás desse nada, né? É até mesmo, talvez, uma forma para que ele sente, né, que perante os outros, né, ele não sabe nada, ele está ali, né, nessa condição, ou também a questão de ficar, né, dos outros ficarem perplexos, como nada, né, desde março até agora não aprendi nada, né, o que acontece? E para nós, professores, né, já fazemos essa leitura de que alguma coisa ele aprendeu, a gente só precisa entender em que nível, né, de aprendizagem está aí o Manolito, para que a gente consiga, né, fazer ali uma intervenção, né, fazer para que ele consiga caminhar ali na aprendizagem dele, certo? Então, quando a gente pensa na recuperação, a recuperação, ela é possível? Depende do quê? Depende de mim, depende da gestão, depende dos alunos, depende de um todo, né? Depende do querer da secretaria, depende de um todo. Esse período de recuperação, ele está previsto em lei, desde a LDB, né? Que é a questão da recuperação da aprendizagem. Então, no artigo 12, os estabelecimentos de ensino, respeitadas as normas comuns e as do sistema de ensino, terão a incumbência de prover meios para a recuperação de alunos com menor rendimento. Então, os docentes incumbir-se-ão de zelar pela aprendizagem dos alunos e estabelecer estratégias de recuperação para os alunos de menor rendimento. Muito bem.
Então, quando a gente pensa na recuperação de aprendizagem, então cabe a nós, né, professores, entender em qual nível de aprendizagem está cada aluno, não é? Para que a gente consiga realmente entender, ou até mesmo, né, conseguir identificar quais são esses alunos de menor rendimento, para que a gente consiga ter uma ação que seja eficaz. Continuando aqui na LDB, no artigo 24, a gente vai ter que a educação básica, nos níveis fundamental e médio, ela será organizada de acordo com as seguintes regras comuns. A verificação do rendimento escolar observará os seguintes critérios: a obrigatoriedade de estudos de recuperação, de preferência paralelos ao período letivo, para os casos de baixo rendimento escolar, a serem disciplinados pela instituições de ensino em seus regimentos. Mesmo sendo essa questão fora do horário, o que é uma prática, né, eficaz é a gente ter esse olhar no nosso dia a dia, não é? Então, quando a gente entende que o aluno, ele está, né, com um nível de rendimento, né, comprometido, nós já estabelecemos ali algumas ações para recuperar esse aluno, não é? Porque a gente sabe que muitas vezes, né, no contraturno, a gente sabe da dificuldade até mesmo da presença dos alunos, né? E ainda mais agora, período pandêmico em que a gente está, né, com certas restrições. Então, a gente tem que pensar numa recuperação que ela seja ali, faça parte, né, do nosso dia a dia, para que a gente tenha isso num envolvimento muito, muito comum dentro da nossa prática, né, do dia a dia. Muito bem, então quando a gente pensa na recuperação, a gente vai pensar o quê? No plano de recuperação e aprofundamento que a gente tem da própria secretaria, né, do próprio estado de São Paulo. Então, dentro desse plano de recuperação, ele vem atendendo, né, até mesmo a questão de formação dos professores para que esses planos, eles sejam realmente aprofundados pelos professores, que os professores se apropriem desses planos para que a gente consiga aplicar aos nossos alunos para que a gente tenha resultados ali da recuperação, tá? Então, todo esse plano, ele tem o quê? O foco nas habilidades essenciais de todos os componentes curriculares, para garantir o quê? O desenvolvimento das aprendizagens mais importantes para os estudantes avançarem em seu percurso educacional. Então, isso é muito claro para a gente, né? A gente tem lá as nossas habilidades essenciais para cada ano, e aí a gente consegue selecionar quais são ali que de verdade é a base, né, para o aluno. O aluno precisa para que ele consiga seguir, né, o próximo ano. Aqui nós temos também nesse plano de recuperação o ciclo contínuo de 2020 até 2021, como se a gente sempre tivesse percebendo quais são essas habilidades que precisam ser retomadas, o que está fazendo falta agora, o que o aluno não conseguiu aprender no ano anterior e o que a gente tem que resgatar esse ano. Tá? Então, a gente tem aqui, ó, a formação continuada dos professores da rede estadual. Em nossas ATPCs, a gente tem percebido que tem um movimento muito grande, né, para a recuperação, tanto de português quanto de matemática, agora de ciências humanas também, né, eles têm uma grande carga horária ali para poder ter essa formação, para que eles consigam, né, de fato, serem mais assertivos, né, desenvolverem ali outras, né, atividades. Mas só de português, matemática e ciências, né, no momento a gente ainda não conseguiu fazer toda essa estrutura, ter todo esse olhar, né, para as outras disciplinas. Mas, praticamente, um movimento é esse, né, é para a gente conseguir sempre, em cima das habilidades essenciais, perceber o que está sendo, da maneira como está sendo aplicada ali, né, sugerido,
né, no próprio material, e como que a gente pode estar trabalhando com o aluno, talvez de uma forma mais, mais no passo a passo, talvez de uma forma trazendo, né, alguns elementos mais, como eu diria assim, mais pausado para que o aluno consiga ter uma compreensão, né, mais eficaz. Muito bem. E aí a gente tem recuperar e aprofundar aquilo que é essencial para que o estudante consiga seguir sua trajetória para a série seguinte. Então, a gente fala recuperar e aprofundar, a gente tem que ter esse esclarecimento, a gente tem que oferecer uma recuperação para aquele nível de aprendizagem, né, para aquele aluno que está num rendimento comprometido, mas também conseguir fazer um aprofundamento, despertar, né, estimular aquele aluno que já conseguiu esse rendimento satisfatório e que ele tem o direito também de estar ali, né, tendo um olhar, né, um desafio, né, sendo motivado, né, a continuar. Até mesmo porque quando a gente para, né, para pensar em questão de agrupamento produtivo, a gente precisa estar trabalhando, né, com esse equilíbrio, não é? Então, a gente, pensando na recuperação, a gente vai o quê? Priorizar as habilidades essenciais a partir do que foi trabalhado, né? E precisa ser recuperado, e o que ainda não foi trabalhado e que precisa ser desenvolvido. Então, é um trabalho muito conhecedor de quem? Do professor que está ali no dia a dia com o aluno. Mas é de um único professor? Nem sempre. A gente precisa estar sempre trabalhando de uma maneira coletiva, justamente para estar tendo esse olhar, né, conseguindo fechar, diria, né, esse diagnóstico de cada aluno. E aí a gente vai ter a avaliação diagnóstica, né, em todos os componentes curriculares. Porque a partir da avaliação, dentro, né, sempre dentro, durante todo o processo, é que a gente consegue ir, né, vencendo ali as etapas, sabendo, né, conhecendo qual é realmente o papel da avaliação. Muito bem. Então, quando a gente pega, né, os conceitos apresentados na base nacional, e que eles são reiterados, né, pelo currículo paulista, o que a gente vai se atentar? Que tanto as competências quanto as habilidades, elas devem estar para resolver as demandas complexas da vida cotidiana do aluno, né, no pleno exercício da cidadania, né, e do mundo do trabalho. Então, a gente percebe que tanto as competências, que elas são que os conjuntos, né, de conhecimentos, de habilidades, de atitudes e de valores, quanto as habilidades que estão relacionadas às práticas cognitivas e socioemocionais, elas têm que estar sempre voltadas para essa vida cotidiana. Não adianta a gente querer colocar algo que seja muito fora da realidade, porque o aluno ele não vai dar sentido, ele não vai dar significado, e aí a aprendizagem acaba ficando comprometida, tá? E aí nós temos aqui uma resolução que ela altera, né? Aqui dispõe sobre a natureza das atividades, né, que saiu essa semana, das atividades de educação artística na época, né, e de educação física para os anos iniciais. Por que eu estou trazendo essa resolução agora aqui para vocês? Só para a gente ter esse conhecimento, né, isso vai ser, já deve ter sido passado, né, pela gestão, principalmente para os professores, né, dos anos iniciais, que agora, né, os professores regentes, né, das salas dos anos iniciais, eles vão estar fazendo, né, durante o período das aulas de educação física, eles vão estar participando de formações, de avaliação de aprendizagem, atividades de recuperação e outras atividades pedagógicas, né, então, a gente tinha a resolução de 2002, dizia o quê? Que os professores regentes de sala, eles ficavam junto com o professor de educação física, junto com o professor de arte, durante as aulas deles. Mas, agora, para atender essa demanda grande que nós temos, né, de recuperação, então, os professores, né, regentes de classe, eles vão estar voltados para essas atividades, né, pedagógicas,
dentro da escola, para que a gente consiga ter mais momentos de recuperação para os nossos alunos, tá bom? Isso daqui para os anos iniciais, ok? Só para a gente conseguir entender o quanto é importante todos nós fazermos esse movimento, entendermos, né, a importância, né, da recuperação, que ela não vai se dar de uma maneira isolada, né? A resolução. Opa, peraí. Ui. A recuperação, ela não vai se dar de uma maneira sozinha, né? Só um professor vai. Não. A recuperação, ela está dentro do todo do aluno. Lembra que a formação é uma formação global do aluno, não é isso? Então, a recuperação, ela tende a atender justamente essa necessidade, tá bom? E ainda, só para complementar, que mesmo o professor regente de sala, quando o professor de educação física, né, não estiver presente, ele vai assumir a sala, então ele vai continuar com a turma dele, tá? Só para terminar aqui a resolução que eu não terminei. Então, os professores regentes de salas não vão mais acompanhar os professores de educação física nem de arte, porque eles vão estar envolvidos em outras atividades pedagógicas, né, junto à escola, voltados e pensando, né, nas ações de recuperação dos nossos alunos dos anos iniciais, tá bom? É claro que cada escola vai estar passando, já devem ter passado isso para vocês, mas aí, como educação física, a gente também, né, trata disso aqui também para a gente poder saber que estamos todos juntos, se precisarem de algum suporte aí, de alguma orientação, né, a gente está à disposição. A gente tem que ver o lado positivo, né, e o lado negativo. A gente sente que muitas parcerias, né, serão desfeitas, porque a gente sabe que o professor regente de sala sempre foi um grande parceiro aqui na diretoria de Mauá. A gente tem os professores de educação física aí que desenvolvem, né, projetos, né, e aulas maravilhosas, né, com o apoio dos regentes, porque eles nos trazem, né, essa segurança de conhecimento, né, dos alunos. Então, isso nos ajuda na elaboração da aula, né, até mesmo na execução da aula, quando a gente tem algum aluno que precisa, de repente, né, de ter, assim, um olhar, né, com mais cuidado, ou precisa realmente de ter um cuidado maior. Então, o professor regente sempre foi muito nosso parceiro, né, e aí a gente sabe que muitos, né, vão perder aí essa parceria, mas a gente entende também que é um momento e que vai ser fundamental, principalmente para recuperar, né? A gente precisa pensar na recuperação de aprendizagem desses nossos alunos, principalmente dos anos iniciais, né, que teve, né, uma perda, né, muito grande em relação, principalmente ao momento da alfabetização. Então, a gente precisa aí ser parceiros mais do que nunca, né, em nossas ATPCs nas escolas, de estar conversando com os professores regentes de sala, como que a gente consegue, né, em que nível de aprendizagem estão esses alunos, para que a gente consiga desenvolver a prática. Lembra que a TPC passada nós falamos? Gente, pelo amor de Deus, não vai me chegar nos anos iniciais, vai começar a passar a lição na lousa. Os nossos alunos, eles estão com grande dificuldade para, né, nas hipóteses da alfabetização. Então, nós precisamos entender também, junto ao professor regente, para a gente conseguir preparar e elaborar uma aula que venha de encontro, né, com a necessidade do nosso aluno. Os nossos aluninhos de primeiro e segundo ano, os pequenininhos, não tem como a gente ficar pensando em passar orientação, ficar falando com eles o tempo todo. O corpo precisa de movimento, nós precisamos ser práticos. O aluno, ele precisa aprender na prática. Precisamos respeitar o distanciamento social, precisamos respeitar todos os protocolos, precisamos. É fácil? Não, não é fácil. Porém, é o necessário, é o nosso desafio do momento. Muito bem, então pensando, né, na recuperação, quando a gente traz, né,
o nível de aprendizagem dos alunos, logo vem o quê? A taxonomia de Bloom. Lembra que nós já trabalhamos desde o ano passado de uma maneira mais intensa, para que a gente tenha esse olhar, para que a gente consiga entender que a progressão dessas habilidades, elas têm que estar em conjuntas com os nossos objetos de conhecimentos, não é isso? E para isso, a gente precisa ter claro quais são esses níveis de aprendizagem, para que a gente não faça, de repente, algo que não venha ao encontro dessa necessidade do aluno. Então, se a gente parar para pegar, né, os níveis de aprendizagem, o que a gente vai ter? Uma crescente, né, do lembrar, do compreender, do aplicar, do analisar, do avaliar e do criar. Então, quando a gente pensa no lembrar, né, que se refere ao reconhecimento e reprodução de ideias, fatos, termos, conceitos básicos, respostas e conteúdos associados à memorização. O que nós vamos ter aqui, ó, no processo cognitivo, nós vamos trazer o quê? Os verbos. Então, os próprios verbos, eles nos auxiliam a entender melhor como nós podemos elaborar situações de aprendizagem para que o nosso aluno nos dê uma resposta mais eficaz, né? Então, se a gente parar para pensar aqui no primeiro, né, no lembrar, a gente pode estar utilizando um desses verbos aqui, né? Escolher, definir, duplicar, identificar, listar, nomear, reconhecer, relatar, reproduzir, selecionar, soletrar. Percebam que todos esses verbos, eles estão associados o quê? À memorização. Esse é o nosso primeiro nível. Quando a gente parte para o segundo, que é a compreensão, que é o compreender, ele vai estar se referindo ao quê? O estabelecimento de uma conexão, né, entre o novo conhecimento, né, e o conhecimento previamente adquirido. Então, ele está associado à compreensão de fatos e de ideias de organização, comparação, classificação e entre outros. E aí nós temos aqui, ó, um grande número de verbos, né, que podem, né, estar nos auxiliando para que consigamos aqui fechar, identificar nesse processo cognitivo. E aí nós temos o aplicar, que refere-se o quê? À execução, né, o uso do procedimento, né, numa situação específica e a solução do problema mesmo, né? Com a base no conhecimento, né, adquirido, e utilizando, né, de estratégias, de técnicas, então nós vamos ter aqui uma outra quantidade de verbos. O que nós percebemos é que muitos verbos, eles transitam, tanto no nível de aprendizagem quanto no outro. Mas e aí? Como que a gente consegue, né, pensar nessa elaboração? Por isso que a gente tem que ter sempre em mente, né? Lembra lá dos objetos de conhecimento, né? Das nossas habilidades, né? Essenciais. A gente precisa ter o foco para a gente conseguir elaborar, né? De uma maneira mais coerente essa atividade, para que a gente tenha uma resposta, né? Adequada do nosso aluno, para a gente conseguir identificar em que nível de aprendizagem esse nosso aluno está. O nosso quarto nível é o analisar, que está relacionado aqui a dividir a informação em partes relevantes, né, e irrelevantes, importantes e menos importantes, né, e entender a inter-relação existente entre elas. Implica em fazer as inferências, né, em encontrar evidências para apoiar as generalizações. Então, quando a gente solicita para que o aluno esteja, né, para a gente conseguir classificar se o aluno está nesse nível de aprendizagem, né, da análise, a gente tem que propor, tem que elaborar uma situação de aprendizagem em que ele consiga demonstrar isso, que ele consiga, né, fazer essas inter-relações, que ele consiga separar, né, essas partes, que ele demonstre que ele conseguiu analisar, né.
E o nosso quinto item, que é a avaliação, ele está associado ao quê? A apresentar, né, e defender as ideias e as opiniões. Como que ele vai fazer isso? Tem que estar associado à realização de julgamentos, né, baseados em critérios e padrões qualitativos e quantitativos, né, ou de eficiência ou de eficácia, né, que aí vai implicar em apresentar e defender ideias e opiniões. E o nosso sexto nível, que é o criar, que é o momento em que o aluno ele consegue desenvolver, né, as ideias, né, as ideias originais, e ele consegue apresentar, né, ali, solução, estrutura, né, então o criar, ele significa compilar informações, né, ou elementos com a intenção de criar uma nova, né, uma nova visão, dar uma solução, uma estrutura, um modelo, né, utilizando conhecimentos e habilidades previamente adquiridos e que envolve, né, o desenvolvimento de ideias novas e originais, produtos e métodos. E aí nós temos aqui os nossos verbos, que vai nos auxiliar nessa elaboração do processo cognitivo. E da mesma maneira, a gente percebe o quê? Que nós temos verbos que eles transitam, né, aqui nos nossos processos cognitivos, e que a gente tem que ficar muito atento, né, ao que se diz as nossas habilidades essenciais, para que a gente consiga elaborar a atividade, né, para que a gente seja mais assertivo, tá bom? Então, agora, eu coloquei aqui, eu criei baseado, né, na nossa formação do ano passado, que nós tivemos, né, no Centro de Mídias, sobre esses níveis de aprendizagem, né, e dos processos cognitivos, a gente colocou um exemplo da aplicação da taxonomia de Bloom. Então, eu recriei aqui para a gente, talvez para ficar um pouquinho mais fácil para a gente compreender como é importante a gente ter, assim, esse movimento, né? Tanto para o nível de aprendizagem, para a gente conseguir elaborar, né, essas atividades, para que a gente tenha ali no processo cognitivo, talvez uma resposta mais assertiva, tá? Então, pensando nos anos iniciais, e selecionei também um objeto aqui, né, de conhecimento que foi trabalhado aí no terceiro bimestre, né? Então, para os anos iniciais, de uma maneira geral. Então, quando a gente pede lá para lembrar, recordar, seria para a criança. Nomeie algumas brincadeiras de roda. Então, no momento em que ela consegue nomear, né, a gente sabe que o nível 1, ela conseguiu. Aí a gente vai para o nível 2, que é compreender. Aí a gente vai pedir, explique uma brincadeira de roda. Percebe que tem diferença dela nomear e dela explicar? Então, nesse momento em que ela está explicando, que ela vai estar organizando essas ideias para falar, ela vai estar explicando da maneira dela. E é isso que é bacana. A gente vai ter que ter esse tempo, porque muitas vezes, vamos pensar assim, de repente a gente tem um aluninho lá no terceiro, no quarto ano, que ele não conseguiu ainda fechar esse processo de alfabetização. Então, como que a gente consegue, sabe? Perguntando de uma maneira muito... Explica para mim uma roda, né? Uma roda de uma brincadeira de roda. E se o aluno consegue explicar, então a gente vai para o nível 3, que é o aplicar. Então, se ele já conseguiu nomear as brincadeiras, se já conseguiu explicar uma brincadeira de roda, então ele pode demonstrar alguns movimentos dessa brincadeira. Que movimentos será que são os básicos que ele vai demonstrar, né? Os movimentos de lá para cá, que vai fazer vai andar um passinho do lado do outro, ficar em círculo. São os movimentos básicos, né? De uma brincadeira de roda. E aí a gente vai para o quarto, a gente vai pedir para ele demonstrar isso, analisando. Como que ele vai analisar isso? Ele vai localizar os movimentos mais importantes dessa brincadeira, que é muito simples, né? Muito simples para muitos, mas para que o aluno consiga localizar esses movimentos mais importantes,
a gente percebe que ele teve ali um processo cognitivo que foi perfeito, conseguiu, ótimo, passa o nível, né? Então, avaliar, a gente vai pedir para que ele compare, né, a escolha que ele fez, lembra que ele nomeou, né, ele explicou uma brincadeira, tudo, né, então a gente vai pedir para ele comparar a escolha que ele fez de uma brincadeira de roda com a escolha de um amigo, né? Então, que brincadeira de roda você fez? Cirando, cirandinho, o outro, eu fiz outro. Então, vai comparar as duas. O que elas têm de semelhanças, né? O que é igual, o que é diferente, o que é mais intenso, menos intenso. Então, enfim, eles vão fazer essa avaliação. E a partir daí, a gente vai para o último nível da taxonomia de Bloom, que é criar. Então, a gente vai pedir para ele criar uma nova brincadeira de roda. Percebe que o movimento, né, ele é propício numa crescente. Então, por isso que é importante a gente conseguir entender em que nível de aprendizagem está esse aluno, né? Parece ser assim, muito simples quando a gente começa a praticar. A gente começa a perceber, né, alguns detalhes que nos sinalizam em que nível de aprendizagem está esse aluno. Quando a gente começa, tudo no início é bem mais complicado para a gente. Para tudo, né? A nossa formação também foi assim. Se eu pedir para vocês, olha, lembra quando foi o primeiro jogo que vocês apitaram na escola? Nossa, né? Dá um frio na barriga, dá uma insegurança. Nossa, será que eu vou conseguir acompanhar, né? Mas, enfim. E depois a gente começa a ter, né, aquele olhar, começa a observar alguns detalhes, a gente começa a ter mais propriedade para apitar o jogo, para conseguir conduzir ali, não é assim? Para a taxonomia de Bloom, pensando, né, no nível de aprendizagem, também é um começo para a gente. E para nós que estamos na educação física, que nós temos o olhar da prática, é um desafio maior, porque a gente tem esse feedback do aluno muito rápido. Então, muitas vezes, a gente acaba até pulando etapa, né? Fala assim, opa, daqui já foi para cá, ele já demonstrou, já criou, tá ótimo, tá beleza. Legal. O que a gente não pode esquecer é que mais para frente a gente faz essa avaliação e realmente concretize isso, que ele aprendeu, fechou, vamos lá para frente, assim. Porque em educação física, a nossa prática, né, o nosso dia a dia é de movimento, né? Então, muitas vezes a gente não está ali, opa, deixa eu anotar aqui, né, que você está no nível de aplicar, né? Então, muitas vezes isso para o professor de educação física é bem complexo. Mas esse movimento, essa proposta, né, desse olhar que nós estamos trazendo hoje para vocês, é justamente para a gente pensar na recuperação, né? Então, quando a gente pensa nessa recuperação agora de terceiro bimestre, quais foram essas habilidades essenciais que nós trabalhamos? A gente consegue elencar ali, né, de verdade, os objetos de conhecimentos que foram trabalhados. E se a gente consegue fazer esse movimento, né, dos níveis de aprendizagem, com esse processo cognitivo do aluno, a gente vai ter uma certeza um pouquinho maior, né, de como os nossos alunos estão, né, e vai facilitar o nosso próprio trabalho, até mesmo para a gente sentar e poder ver qual será a nossa próxima ação, tá? Então, aqui, repensei também, né, pensei na questão do nono ano, que a gente, né, trabalhou a questão do basquete. Então, seria lembrar, né, defina o esporte de invasão basquete. Então, para ele definir, ele vai ter que, nesse primeiro nível, basicamente, ele vai ter que lembrar ali do que ele viveu, né, de experiência ali, mesmo que de uma maneira virtual, né, ou na escola, minimamente definir o esporte, né, de invasão. E aí depois a gente vai para o outro nível, compreender, né? Mencione as posições dos jogadores de basquetebol em quadra. Então, ele vai conseguir, né? Ele vai associar ali, né? Essa organização, as ideias, né? Ele consegue
classificar, de repente, uma posição é diferente do outro, ele vai demonstrar que ele conseguiu compreender, né? E o aplicar, ele vai identifique, né, as características de marcação individual e de marcação mista. Então, nesse aplicar, ele já começa a fazer algumas inferências, né? Ele vai sair da questão, ele vai partir já para uma solução, né? Ele já sabe que tem marcação individual, a marcação mista, ele já consegue, né, nessa situação mais específica, né? Ele vai conseguir identificar, né? E para o nível de analisar, ele vai trazer o quê? Ó, demonstre um dos sistemas de defesa por zona. Então, quando a gente fala para ele analisar, ele já vai fazer essa inter-relação, né? Ele já vai fazendo, assim, olha, a gente tem a marcação individual, tem a marcação mista, agora a gente vai falar da marcação, né? De defesa por zona, então ele vai ter que demonstrar um dos sistemas. Então, quando pensa em demonstrar um dos sistemas, aqui ele já consegue, né? Sair daquilo que é bem de qualquer jeito, né? Mas ele já consegue focar e apontar de verdade ali, né? Demonstrar um desses sistemas. E depois, para avaliar, ele vai decidir qual sistema de ataque ele usaria, né? Numa situação de jogo. A gente pode elaborar, lógico, né? Faz uma elaboração mais bonitinha da questão, né? Mas eu estou só jogando para a gente, né, ter essa linha de raciocínio para avaliação. Mas seria onde ele teria que decidir um sistema de ataque que ele usaria numa situação de jogo. Então, quando a gente pede para ele avaliar, ele começa já a apresentar essa situação, né, das ideias, né, das opiniões, e depois para criar, né, elabore uma jogada de ataque. Então, se aqui ele já conseguiu definir qual seria como que ele usaria, aqui ele consegue elaborar uma jogada, ele já vai ter detalhes, já vai trazer, de repente, uma jogada, né, né, talvez seria meio que um pouco mais original, mas às vezes ele traz algo que já seria um nível profissional, ele já vai trazer alguma coisa mais elaborada, mas faz parte da criatividade, né? Ele tem que, você pediu para ele criar, para ele elaborar uma jogada, então é isso que a gente vai perceber nesse nível de aprendizagem. Muito bem, e aqui a gente vai ter, para o ensino médio, eu pensei em estar relacionado à atividade física, porque eles estavam, né, trabalhando a questão do corpo, movimento e saúde, então, para a gente poder entender. Aqui no lembrar, seria o quê? Identifique hábitos relacionados à atividade física, né? O nível de compreender, explique hábitos de vida. Então, aqui, no compreender também, a gente já pede para o aluno exemplificar hábitos de vida. Então, no momento em que começa a exemplificar, o que ele vai começar a fazer, ter essa organização de comparação, né? Então, ele começa a compreender, mas ele começa porque para ele exemplificar, ele tem que saber, né, quais são esses hábitos, né? Então, ele vai exemplificar quais são esses hábitos. Muito bem. E no terceiro nível, seria aplicar. Então, aplicar já é aquela questão que é uma solução ao problema, né? Ele vai ter que desenvolver ali e ele vai planejar uma rotina semanal com atividades físicas que sejam possíveis, né, de serem realizadas. Então, se ele já conseguiu, né, exemplificar os hábitos de vida, então aqui no aplicar, ele vai planejar uma rotina semanal de atividade física. Somente isso, né? E depois, para analisar, então, ele vai mencionar algumas doenças hipocinéticas. Então, quando a gente pensa, né, que ele vai estar mencionando aqui no analisar, é aquela questão que ele vai ter que ter um olhar mais de evidência, ele já consegue entender mais, né, quais são essas doenças hipocinéticas. Então, ele começa a mencionar, então ele consegue analisar, né, separando, né, dando essa importância, né, do menos para o mais. Então,
ele consegue demonstrar aqui, mencionando algumas doenças hipocinéticas, né? E no avaliar, confira se em sua rotina há fatores de risco para a vida. Então, quando ele para, né, para avaliar, é aquele momento, né, que ele vai ter que apresentar, que ele vai ter que defender as suas ideias, suas opiniões. É claro que a gente, né, tem que fazer uma questão mais elaborada, mas eu estou pegando, assim, a ideia central para a gente conseguir não perder o foco, tá? Então, seria isso, se ele vai conferir se na vida dele há riscos, né, para a vida dele. Então, quais seriam os riscos, né? Aí ele começa, nossa, quais seriam esses riscos, né, para a minha vida? Então, ele vai ver que aqui está envolvido o quê? O álcool, as drogas, né, e outras coisas mais também, né, como fatores que poderiam estar diretamente ali influenciando. E aí o criar seria, né, modifique uma rotina, né, cotidiana. E aí coloca numa situação do aluno, né, de um aluno, né, aqui ficou um S a mais, desculpem, tá? De um estudante sedentário, né, que tenha, né, ali a oportunidade, né, de fazer uma atividade, mas quais seriam, né, essas atividades que ele colocaria nessa rotina, né? Então, que seria uma rotina que seria possível. Então, a partir do momento que a gente está nesse nível de criar, onde a gente pede para o aluno, ele vai ter modificar uma rotina, então a gente coloca numa situação de reflexão para ele, até mesmo porque ele acaba se vendo muito nessa situação, assim como todos nós, né? Se a gente pede, ó, modifica a sua rotina, né? Para que você tenha uma vida mais saudável, né? O que é possível, de fato, o que eu consigo mudar, né? De repente eu consigo, né? Sei lá, eu parar de tomar refrigerante, de repente eu consigo mudar pequenas coisas, mas eu consigo mudar. Então, o que é possível mudar, né? Mesma coisa relacionada à atividade física, né? Poxa vida, o que eu consigo mudar? Eu consigo andar um pouquinho mais para ir em determinados lugares, né? Quais serão esses benefícios? Então, a partir do momento que o aluno, ele é colocado numa situação em que ele tem que criar, ele automaticamente vai passar por esse momento, né, de reflexão, e aí é onde a gente entende que tem ali assertividade no processo cognitivo e um avanço ali no nível de aprendizagem, tá bom? Então, com esses exemplos, eu procurei, né, trazer de uma maneira bem possível, bem clara, se a gente, né, agora com vocês tendo acesso, vocês vão ver que, a gente pode melhorar e devemos melhorar, né, para que a gente consiga ter esse olhar, para que a gente consiga trazer na prática, o que não é nada fácil para a educação física, mas é a nossa área e a gente aceita ali com todos os desafios, não é mesmo? Muito bem. Então, quando a gente para pensar, na sua opinião, durante esse período pandêmico, quais fatores comprometeram ou dificultaram o desenvolvimento dos alunos? Muitos, não é? A gente poderia, de uma maneira mais ampla, né, trazer os fatores emocional, os fatores sociais, os fatores econômicos, né, desemprego, e também a gente pode trazer fatores de violência doméstica, então a gente tem muitos fatores, né, que comprometeram, que estão dificultando muito o desenvolvimento dos alunos. É claro que para a gente, essa é uma análise nossa, né, quando a gente fala assim, olha, perguntei, vocês respondam, é assim? Então, já é o que vem na nossa cabeça, por quê? Porque é o que a gente tem de experiência de vida, cada um tem a sua experiência, não é?
Então, pelo momento em que nós estamos passando, nós já podemos, de fato, falar assim, olha, os fatores que comprometeram, principalmente são esses, né, os nossos alunos emocionalmente, né, estão fragilizados, estão, né, o social, a gente tem uma dificuldade na relação social, às vezes, dos nossos alunos de anos iniciais, principalmente os menores, né, segundo aninho, que não tiveram a oportunidade de se conhecerem, né, o ano passado, então a gente tem de convívio social, de regras, né, de respeito social, então a gente tem, né, grandes, né, grandes situações que comprometem o desenvolvimento do nosso aluno. E a gente tem o fator econômico, né, os desempregos, né, dos pais, e a gente tem também a questão da violência doméstica, esse silêncio, né, muitas vezes a gente fica muito preocupado com esse comportamento de silêncio dos nossos alunos, então por trás disso pode ter aí agressões, e é claro, né, que o emocional, né, a perda mesmo, né, dos nossos entes queridos, não tem como a gente falar assim, olha, né, a gente sabe que o luto, ele precisa de um período, nós precisamos de um período para viver as fases do luto, e é um momento difícil para a gente, porque ao mesmo tempo em que a gente tem que esse fator, ele está comprometendo a aprendizagem do aluno, ele também compromete um pouco o meu comprometimento, né, em relação à escola também, porque eu também estou nessa situação, você também está nessa situação, todos nós estamos nessa situação. Então, ter o olhar de uma maneira coletiva, né, para que a gente consiga realmente ter ações em que a gente, todos nós, né, estejamos levando para o mesmo lado, né, que a gente não quebre nossas forças, né, principalmente nesse momento agora, né, que estamos retomando, em que estamos muito tensos, em que nós temos que, né, procurar ali, né, entender esses fatores que estão comprometendo a aprendizagem dos alunos, mas também dar o tempo para nós, né, para todos nós, para os nossos amigos, os nossos gestores, para todos nós no coletivo, de acolhimento de todo esse momento, né, e sempre tendo a esperança, né, de que hoje vai ser melhor do que amanhã, de que nós não estamos sozinhos, né, de que tudo tem uma razão de ser, e que a gente vai, né, de verdade, nós vamos conseguindo aos poucos, né, nos recuperar e recuperar nossos alunos também. Então aqui nós vamos ter, quando a gente pensa, né, nesses fatores, né, em que impedem aí, né, um desenvolvimento na aprendizagem dos nossos alunos, eu penso muito no papel da avaliação, né, avaliação num sentido mais simples até o mais complexo, né, porque a gente sempre preza por qualificar a nossa aprendizagem, né, aprendizagem dos alunos. Então, nós percebemos que o papel da avaliação, eu gosto muito desse, né, gráfico, que é identificar os problemas. Então, quando a gente tem lá a taxonomia de Bloom, que pode nos auxiliar, né, a identificar esses problemas, onde nós temos as nossas avaliações externas, onde nós temos índices, né, do Estado, onde nós temos a nossa realidade escolar, onde nós temos evidências, né, que nós conseguimos identificar os nossos problemas, né, da nossa unidade escolar, a gente consegue encontrar soluções, né, a gente, por isso que eu entendo que identificar os problemas é um momento muito importante, porque é a partir dele que a gente consegue pensar numa avaliação com ações que tenham
etapas eficazes, né? Então, é encontrar as soluções dos problemas. Mas para a gente encontrar, a gente precisa também corrigir rumos, né? Porque a gente sabe que de um espaço para o outro, de repente a gente não consegue ter uma metodologia que seja eficaz, né? Algo que esteja realmente de encontro com a necessidade do aluno, e a gente vai ter outras coisas que possam interferir, então de repente, a gente precisa corrigir rumos, né? E a gente precisa acertar o passo. Acertar o passo no sentido de ter, assim, algumas certezas, né? Assim, que a gente sempre é otimista, né? O educador não desiste, né? A gente sempre, o que eu sempre falo para os professores, a gente precisa pegar o passinho, né? A gente precisa acertar o passinho. Acertar o passo no sentido de entender em que nível de aprendizagem está o nosso aluno, de como que a gente consegue auxiliar, de como a nossa aula, nós já vimos, né, nas aulas, nas ATPCs anteriores, o quanto essa prática, né, da educação física, ela traz, né, as certezas, né, de otimismo, de confiança, para o aluno no momento, né, que ele está ali no processo da alfabetização, de que o errar faz parte, né, do acerto, e que o repetir muitas vezes a ação te traz uma segurança muito grande, né, então quando a criança vai aprender a conduzir a bola mesmo, né, a gente faz, nossa, muitas vezes, né, acabam fazendo lá a repetição, joguinhos de estafetas, e às vezes o coordenador, mas você vai dar esse joguinho, você vai dar isso daí de novo, por quê? Porque a criança, ela precisa fazer assim, várias vezes o movimento dessa repetição, para que ela tenha segurança, né, para que essa bola, ela perceba a aplicação da força que ela dá na bola, como a bola volta, de repente ela pega uma bola que está mais murcha ou mais cheia, então ela tem que saber controlar, conduzir essa bola, né? Então, acertar o passinho, muitas vezes eu entendo que assim, a gente voltar, repetir e ver perceber onde a gente não conseguiu acertar o passinho, e a gente acerta o passinho e vamos caminhando todos juntos, tá? Porque quando a gente pensa, né, em qualificar a aprendizagem, porque é possível, né? É um orgulho para a gente quando nós conseguimos, né, fazer com que os nossos alunos avancem a cada dia nesse nível de aprendizagem. E é claro que a gente não tem como pensar em avaliação sem ter o olhar dos professores que brilham para os erros, né? Não tem como a gente desvincular a avaliação, né, sem ter ali uma análise, né, dos erros. Os erros, assim, como os acertos, eles fazem parte. Mas vamos pensar assim nos erros, né? Quantos erraram, né? O que erraram? Por que erraram? Então, de verdade, na nossa prática, isso eu falo assim, para professor de educação física, isso é muito rápido, né, no cognitivo. Porque se nós propomos uma atividade para os nossos alunos, em que a gente percebe que a maioria está errando, a gente já consegue, ver o que eles estão errando, por que eles estão errando, e aí nós fazemos o quê? Uma intervenção muito rápida. E isso é muito bacana, na prática, né? Então, quantos de nós, né, no nosso dia a dia, a gente está ali, vai aplicar uma atividade lá para o mesmo ano, tem o sexto ano A, sexto ano B. Para o sexto ano A, eu apliquei uma atividade, vou aplicar a mesma atividade no sexto B, e de repente eu tenho que fazer umas intervenções diferentes, não é assim? Então, essas questões para os professores de educação física, elas são muito rápidas, porque a gente trabalha muito com a prática, né, e nem sempre a gente consegue fazer o registro. Mas ter esse olhar ajuda, né, nos ajuda sempre a avançar na avaliação, né, quantos erraram, o que erraram, por que erraram, e aí a gente tem esses dados. E é claro que a nossa própria secretaria, ela traz as sugestões, né, quando a gente pensa na recuperação, quando a gente pensa, né, em estar atendendo ali a questão no níveis de aprendizagem dos nossos alunos, sempre, sempre, a gente ter o olhar para as nossas habilidades essenciais, né, de acordo com o nosso componente curricular, o nosso ano, né, o que está pedindo essa habilidade, para a gente não perder esse foco. Há metodologias que a gente pode estar facilitando o nosso trabalho, né, e aí a gente considera o quê? As metodologias ativas.
Então, que estão relacionadas à aprendizagem baseada em desafios, a aprendizagem baseadas em projetos, o mapa conceitual, o ensino com pesquisas, oficina, estudo dirigido, e aí é o que a gente tem de material de recurso. A gente tem todo um recurso de aulas, né, já organizadas lá no centro de mídias, a gente tem o próprio, né, o material didático, a gente tem as nossas ações da escola. Essas sugestões, elas têm que caminhar de uma maneira muito, muito conjunta, muito parceira dentro da escola, porque, principalmente relacionadas a metodologias ativas, é sempre uma evolução, é sempre uma troca, né? Nunca a gente vai estar de uma maneira isolada, a gente sempre vai estar envolvendo, né, os outros também. Muito bem. E aí, por falar em questão de metodologias ativas, hoje eu vou trazer para vocês a aprendizagem baseada em projetos, tá? Então, o que nós temos? Nós temos ali, pensando em educação física, a gente tem os projetos da pasta, quando a gente fala assim, olha, eu percebo que o meu aluno, a dificuldade maior dele, né, que eu tenho observado, ele precisa de uma recuperação no tempo, né, em que ele ficou parado, né, eu percebo que o repertório motor dele, ele precisa ampliar esse repertório motor, né, e aí a gente, né, nós somos os defensores da atividade física, a gente entende e sabe os benefícios que temos com as atividades físicas, e que a atividade física, ela é fundamental para o desenvolvimento e para a aprendizagem de todo estudante, toda a fase, adulta também. Então, a gente tem alguns projetos da pasta que vai sempre nos auxiliar durante o ano, o Dia do Desafio, o Agita Galera, e a gente tem também, recentemente, para a gente pensar no corpo, olhar para o corpo, né, de uma maneira mais integral, a questão do programa, né, da dignidade íntima, que a gente falou, a TPC passada. Então, nós temos projetos na pasta em que fortalece essa nossa prática dentro do nosso componente curricular de educação física. E a gente também tem os projetos da escola, que são aqueles projetos em que partem da realidade da escola. Muito bem, então a gente sabe que os projetos, a gente vai ter as etapas, e que são praticamente as mesmas, né, para todo o projeto. Independente se ele é um projeto maior, né, ou um projeto menor, as etapas, elas tendem a ser as mesmas, né? Quando a gente pensa em definir o tema, é claro que a gente tem que fazer uma leitura que tem que partir da participação do aluno. A gente tem que conseguir entender qual é a necessidade. Porque um projeto, todo projeto, né, ele nasce para sanar uma necessidade, né? Então, a gente precisa definir o tema a partir dessa necessidade, né? Com a participação, é claro, que dos alunos, conseguindo fazer essa leitura do que eles estão necessitando neste momento. E a partir daí, a gente consegue definir o que são os objetivos gerais. Então, quando a gente pensa em objetivos gerais, a gente já pensa naqueles objetivos, assim, para a gente conseguir alcançar esse projeto, né? Quais são esses objetivos, né? Esse objetivo geral é aquele que vai mudar essa situação, tá? E aí, a gente tem os objetivos específicos. Os objetivos específicos são aqueles onde já estão demonstrando quais serão as soluções, né, que a gente vai buscar para esses problemas, né, é específico, a gente já consegue, né, identificar melhor esses objetivos, né. E o projeto e a proposta pedagógica da escola,
eles têm que ser elaborados em conjunto. Eu sempre tenho que entender qual que é a minha proposta pedagógica da escola e perceber se esse projeto, né, essa definição de projeto, se ele está dentro dessa, né, eles estão se conversando, né, eles estão tendo essa sintonia, porque senão a gente precisa, né, analisar direito, porque se de repente eu tenho aqui na definição do meu tema, meus alunos tragam alguma coisa que está muito fora da proposta de trabalho da escola, é estranho, não é? Então, aí não tem como eu ter um projeto que seja eficiente, sendo que ele não vai estar de acordo com a proposta. E aí a gente tem a justificativa. Na justificativa, a gente vai trazer o quê? Por que é importante fazer esse projeto, né? E é aqui na justificativa que a gente demonstra que a gente conhece a realidade, né, da comunidade escolar, que a gente conhece os problemas, né, que os alunos estão apresentando. E é claro que tem que ficar claro na justificativa que os alunos vão ser beneficiados, né, porque foram identificados os problemas. Muito bem. E aí a gente vai ter as metodologias. Então, dentro das metodologias, o que a gente pensa? Em metodologias que sejam colaborativas para os alunos, que sejam integrativas, né, para os professores, que sejam, pode ser multidisciplinar, né, de repente eu tenho um projeto ali que vou abranger, né, outras, né, multidisciplinar, e também dentro, né, da metodologia, eu posso também já classificar quais são as que faixa etária que eu vou atingir, para eu estar de acordo se essa metodologia que eu estou utilizando vai ser eficaz para essa faixa etária, né? Isso tem que ficar claro aqui na metodologia, né? Então, de repente, eu vou estar desenvolvendo uma atividade, por exemplo, eu tenho lá uma maioria que é de ensino médio, e de repente eu vou estar desenvolvendo uma metodologia que vai estar mais voltada para os anos iniciais. Aí é estranho, né? Por isso que é importante a gente colocar a faixa etária dentro da metodologia para a gente conseguir ter clareza se essa metodologia está de acordo com essa faixa etária, tá? E aí as atividades, né? Como que elas serão pensadas, né? O que, né? O que vai ser realizado, com que fim que vai ser realizado, como que vai ser realizado, quando que vai ser realizado, onde que vai ser realizado, quem que vai realizar, quem que vai, né, desenvolver essas atividades, com que, né, com que recursos, né, com que material que a gente vai conseguir desenvolver essas atividades. E aí o acompanhamento, avaliação e disseminação. Ou seja, todo projeto, quer queira, quer não, a gente precisa colocar no papel, a gente precisa materializar. Então, a gente precisa de registro, né? Então, todo acompanhamento, a gente precisa pensar como que isso vai acontecer, né? Periodicamente, né? Como que essa avaliação vai ser, se ela vai ser, né, dentro desse processo, não, e como vai ser essa disseminação. Como que a gente vai, né, divulgar, como que isso vai se dar. E depois, a definição do título do projeto. Nossa, essa parte é muito bacana, né? Porque envolvendo principalmente os alunos, quando a gente pensa em definição do título do projeto, é aquele nome que é bem bolado, né, que tem a ver, né, com essa necessidade, né, da definição do projeto. Então, é aquele nome de projeto meio chiclete, sabe, aquela coisa que falei o projeto, todo mundo já sabe do que se trata, né. Então, a definição do título do projeto é uma etapa muito bacana para a gente definir principalmente junto com os alunos, são muito criativos, né. E aí, claro, a equipe responsável pela elaboração do projeto, definindo, né, qual é a função de cada um, para deixar bem claro, né, que cada um tem a sua função e que é importante, né, cada um executar bem a sua função, para que o projeto, né, avance. Mas dentro aqui da equipe, também a gente não pode esquecer que tem o idealizador do projeto. Então, a gente percebe que dentro dos projetos, né, para o projeto se manter vivo e de uma maneira muito, né, eficaz, a gente tem que entender que tem que ter
essa pessoa que é o motivador, que é o idealizador do projeto, é aquele que acredita no projeto o tempo todo, tá? E aí depois, para finalizar, é claro que a gente precisa pensar, né, junto, qual vai ser o produto final, né? Se a gente já tem lá em que período, né, que isso acontece, então, de verdade, a gente vai precisar pensar, né, como que isso vai acontecer, né? Qual vai ser esse produto final? Muito bem. Aí o que eu trago para vocês, né, uma das minhas experiências, né, que eu tive a oportunidade de realizar. Então, quando a gente pensa em projeto, a gente entende que ele vem de encontro com uma necessidade, não é? Então, aí a gente teve, né, um caminhar junto com os professores dos anos iniciais, essa questão, em que os professores, né, nós não tínhamos o currículo, e aí nós tínhamos um grande desafio, que era elaborar, né, as situações de aprendizagem, pensando, né, em ser bem assertivos, e fazer compartilhar, né, de verdade essas ideias. Então, o que nós tínhamos, né, a realidade dos professores, né, cada um dentro da sua prática docente, com a sua experiência e com a sua realidade de comunidade escolar. E aí nós tínhamos aulas maravilhosas, né, que os professores faziam, e um movimento muito bacana que nós tivemos, né, de 2009 até 2011, de estar junto com esses professores, e onde nós pedíamos para eles, olha, então, uma aula que você, né, que você deu e que ficou bem bacana, que os alunos saíram bem contentes, você também. Então, que aula que foi essa? Então, escreva, né, o professor escrevia, e aí a gente junto, né, ia no movimento, então vamos, né, ver se ficou, né, bem entendível, e a gente fez uma troca no estado, né, foi muito rico. A gente tinha lá um total de, acho que eram 156 atividades, e aí nós, né, distribuímos, né, nós trocamos, né, com outras diretorias do estado todo. Então, uma aula que um professor elaborou aqui, foi aplicada para um professor lá, né, de um lugar lá do interior, e assim vice-versa. E aí a gente pediu o retorno desse professor, o senhor, né, aplicou essa aula, e aí, como foi? Aí ele falou assim, não deu certo, né, e aí a gente, nossa, né, como pode, né, para um deu tão certo, e aqui não deu certo, e a gente começou, né, por que não deu certo, né? O que precisa ser mudado? E a gente começou a fazer umas inferências, começamos a fazer, né, umas mediações, e aí foi muito rico, porque aí nós percebemos, né, em 2011, 2012, que nós tínhamos professores muito diferentes, né, muito diferentes. Então, a prática docente era muito diversificada, muito rica. E nós percebemos que tinha um grupo de professores que gostavam muito de trabalhar, não com aulas isoladas como nós trabalhávamos, né, mas com agrupamentos de aulas, com projetos praticamente, né, que tivesse uma sequência. E aí o nosso coordenador nos deu esse desafio, falou assim, bom, então os PCNPs organizam aí uns projetos baseados na vivência de vocês. E aí nós participamos da elaboração desse documento, e foi uma experiência muito rica. Então, dentro de 6 projetos, né, que nós elaboramos, aqui só tem 5, depois eu vou colocar o outro para vocês também. Eu diretamente trabalhei em cima do Como é Bom Brincar, que foi um projeto que eu pensei nós pensamos, né, em trazer essa vivência para a escola, para que o conhecimento dos jogos e brincadeiras, né, eles tomassem, né, uma proporção além das aulas de educação física. Então, nas aulas de educação física, o aluno tem a oportunidade de conhecer as regras, de aprender, de vivenciar, né, e de repente ele tem a oportunidade, dentro
da escola, ele conseguir brincar, né, em outros momentos. E aí a gente traz também uma reflexão, junto com o projeto que, né, nós desenvolvemos, né, aqui na diretoria, alguns vão lembrar que é o Pátio Além do Lanche, que foi um projeto maravilhoso, que nós trabalhamos com as escolas, né, que nós trabalhamos com as escolas com os anos iniciais, e um projeto, nós tínhamos a parceria de uma empresa, a parceria de um instituto para dar a formação, mas a formação, ela não vinha somente para o gestor ou para o professor, ela vem para toda a comunidade escolar. Então, ela vem um momento de formação para o gestor, para os funcionários, né, para os agentes, para o pessoal da limpeza, para os professores, para os alunos, porque o projeto, ele tem que ser visto como um projeto da escola. E aí nós tivemos assim, gente, olha, diretores, gestores maravilhosos, que conseguiram levar para a sua escola de uma maneira tão verdadeira, né, buscando realmente, ouvindo, vendo a realidade, né, analisando, então foi maravilhoso. Desde o início do projeto, muito simples, de repente você observa o seu intervalo, observa o comportamento dos alunos, o que eles estão precisando. Então, são relatos que fizeram com que os gestores tiveram outros olhares para o intervalo, né? Perceberam que esse momento de intervalo, esses 20 minutos, é de responsabilidade dele, mas é um grande momento de aprendizagem para os alunos, né? Os nossos alunos de anos iniciais, eles têm a necessidade do movimento. Então, muda muitos, né, paradigmas, até mesmo de construção, de organização de escola. Então, nós tivemos escolas que fizeram alteração nos seus intervalos, né, intervalos que fizeram 2, 3 intervalos para dar oportunidade para as crianças terem, né, um espaço de convivência melhor, reorganizaram, né, os espaços, né, um espaço para merenda, depois um espaço para ter algumas atividades diversificadas, né, repaginaram, né, o pátio, pintaram amarelinhas, ofereceram jogos. Então, cada gestor conseguiu entender a realidade e modificar a sua realidade dentro do seu espaço físico. Então, nós temos escolas com os anos iniciais com um espaço físico enorme, mas nós temos escolas com os anos iniciais com um espaço físico muito restrito. E aí, o uso da criatividade, da colaboração, trazendo jogos, né, possibilidades de movimentação dentro do pátio, o próprio crescer, né, do projeto de não, então as crianças, elas precisam saber em qual estação elas vão ficar, né, para dar oportunidade para todos. Então, umas vão ser identificadas com um crachazinho, outras foram com boné, e então viseira, né? Então, cada escola teve a oportunidade, né, de conhecer a sua realidade e transformar essa realidade. E foi tão gratificante que, mesmo fora dos ambientes de escola, a gente encontra com alunos de toda a rede, né? E eu tive a oportunidade, né, aguardando, né, uma consulta para minha filha, uma outra criança comentando, né, com uma outra, que a escola dela era diferente, né, que a escola dela, o intervalo, ela brincava. Gente, aquilo me emocionou de um jeito, que falei assim, olha, eu já cumpri meu papel na educação, né, ouvir isso de uma criança é tudo de bom na vida, né, porque não é algo assim que você organizou, direcionou para aquilo, é a vivência dela, né, foi a partir do aceite dos gestores, da comunidade escolar, dos professores, do pessoal da limpeza, que às vezes entende que uma pecinha de jogo não pode ir para o lixo, porque faz parte, né, de um jogo importante para a criança. Então, é um todo. Fiquei, sabe, me realizei, né? E aí não tinha como não trazer essa experiência, né, para socializar, né, na minha prática. Então, eu trouxe essa experiência que eu tinha, né, de viver o pátio além do lanche, eu trouxe, socializei, né, com os nossos colegas para que a gente construísse o Como é Bom Brincar. Então, como é bom brincar, ele traz esse olhar, né, ele traz amarelinha, traz jogos de tabuleiro, traz a corda, traz outros elementos, para que a gente consiga trabalhar com o aluno
em sala de aula, para que ele se aproprie da brincadeira, das regras, do respeito, e a partir daí ele consiga realmente levar para a vida dele, né? Para os momentos em que ele tem de intervalo, tanto na hora do intervalo, quanto as escolas, né? Que tem ali o período integral, e que ele consegue, né, de verdade, se movimentar, né? Porque a nossa intenção em educação física é essa, é fazer com que ele tenha essa movimentação, né? Porque ele consiga, né? Estar num ambiente em que aceite que ele é uma criança e que ele corre, né? Criança dos anos iniciais corre, né? E isso muitas vezes, né, não era percebido. A gente, né, muitas escolas em que a gente passou, em que a gente visitou, a gente percebia que durante o intervalo, o que acontecia? No término do intervalo, já tinha as cadeirinhas ali ao lado da sala do vice-diretor, para o vice-diretor atender, porque o menino tinha corrido, porque o menino tinha pisado no lanche da menina, porque o menino tinha esbarrado no outro. Então, perceber que o movimento, né, esse aluno que corre, esse aluno precisa gastar energia, né? E que um é diferente do outro. E que nós, enquanto educadores, né, escola enquanto espaço de convivência, de aprendizagem, é acolhedor a gente oferecer atividade física para o menino, né? Esse menino que ele tem um espaço durante o intervalo, depois de 1h30 ficar sentado, ele consegue se movimentar, ele consegue se expressar, ele consegue ter um convívio social, ele volta para a sala de aula satisfeito, né? Ele volta se sentindo bem, então ele está com a autoestima elevada, ele está mais seguro, então a aprendizagem para ele vem de uma maneira mais tranquila. Então é esse olhar que a gente tem que ter para a educação física, né? Ser uma educação física em que consiga fazer as modificações, né, no nosso dia a dia, né, para que a gente traga esses benefícios da atividade física para a aprendizagem, né, do aluno. E é claro, gente, olha, todo projeto é conhecendo sua comunidade escolar. Não tem receita pronta, nunca vai ter receita pronta, né? A gente pode ter lá as etapas do projeto, nós temos exemplos de projetos, mas a gente tem que conhecer a nossa comunidade escolar. A gente precisa conhecer a nossa comunidade escolar. Senão, não tem projeto que dê certo. E para a gente conhecer bem a nossa comunidade escolar, a gente vai ter aqui, né, a nossa semana de estudos intensivos, que será agora em outubro, para a gente poder pensar nas nossas ações, né, de recuperação também. Então, só um breve, né, do que nos espera, mas eu acredito que a gente não vai, né, fugir muito disso, porque pela nossa própria experiência, né, quando a gente pensa numa semana em que a gente tem que estar todos juntos ali pensando, é fundamental que a gente conheça esse diagnóstico, né, então para isso a gente vai ter todas as avaliações disponíveis, analisar, né, avaliar, conhecer todos esses resultados não é uma missão fácil, é bem complexa, né? E a gente sabe que é a partir desse conhecimento, desse diagnóstico, que a gente vai conseguir organizar as nossas ações na nossa unidade escolar. E aí é importante o quê? A nossa parceria, né? Ser bem democráticos, né? Entender que essas ações, elas são coletivas, né? Todos nós temos que ter um único olhar para o nosso aluno. E é claro que a gente tem que traçar estratégias. E aqui eu coloquei o agrupamentos produtivos como uma das nossas estratégias. Não tem como a gente pensar em recuperar se a gente não conseguir realizar os agrupamentos produtivos, né? A gente tem que pensar que esses agrupamentos eles têm que ser acolhedores, né? Eles têm que auxiliar esse processo, né? Dos nossos alunos. Então, quando a gente pensa em agrupamento produtivo, a gente
ter claro em que nível, né, de aprendizagem estão os nossos alunos e conseguir misturar, né, fazer o que nós fazemos nos jogos, né? Então, muitas vezes, mesmo ainda não podendo dar jogos coletivos, quando, né, tempos atrás, a gente pensava em organizar os nossos alunos para jogar, o que a gente fazia? A gente já pegava aqueles alunos que já tinham, né, mais propriedade daquela modalidade e colocava o quê? Para ele escolher o time, né? E a partir daí, eles já iam selecionando, então automaticamente a gente já ia trabalhando com os agrupamentos produtivos, né? Falo que educação física a gente sempre trabalhou agrupamentos produtivos, mesmo quando a gente ainda não tinha, né, propriedade, né, desse nome de agrupamentos produtivos. Educação física, a gente sempre equilibrou para que todos os times tivessem um bom desempenho. O que adiantaria se eu pegasse todos os bons goleiros e colocasse no mesmo time? Não é? Ou se eu pegasse todos os nossos bons arremessadores e colocasse no mesmo time? A gente não tem como competir. E quando a gente traz isso para os nossos alunos, né, no desenvolvimento ali das nossas atividades, eles mesmos começam a analisar, não é? Então, a gente que trabalhou, né, que trabalha com os anos finais, com o ensino médio, já dá para eles conseguirem fazer essa construção, né, de conseguir perceber para determinada modalidade em qual que é a posição que é melhor, que ele tem um desempenho melhor, né, e aí, com quem que ele vai, né, com quem que vai estar lá na equipe dele, e aí ele tem que perceber que vai ter um amigo dele, de repente, que vai ter que estar na outra equipe, porque para ele evoluir, né, de repente, para ele conseguir cortar, ele vai ter que ter o desafio de ter alguém ali para bloquear ele, para ele conseguir, né, ter um desafio maior. Então, quando a gente trabalha isso com os alunos, eles mesmos acabam entendendo que esse agrupamento, ele é produtivo, né? Eu estou auxiliando o outro e o outro está me auxiliando também, né? Então, a gente tem que ter esse pensamento para que a gente consiga criar as estratégias, né, e pensar, né, em metodologias que sejam ativas, em projetos que sejam possíveis para serem realizados junto aos nossos alunos, para que a gente consiga realmente, né, ter um avanço no nível de aprendizagem deles. Muito bem. Então, pensando em educação física, a gente tem para os anos iniciais, né, pensando aí na nossa semana de estudos. Nós vamos ter a avaliação até o momento, e o que eu gosto de colocar aqui, até o momento, é para ser considerada a avaliação do professor, principalmente do professor. A gente tem a análise dos indicadores, tem a retomada das metas, a gente tem a análise das habilidades essenciais, mas a gente tem a avaliação do professor, que traz muito, né, o nível de aprendizagem que o aluno está. E aí a gente vai ter os projetos para a educação física, né, dos anos iniciais, que está lá no site da diretoria de ensino, e para os anos finais também. A avaliação que vocês estão desenvolvendo é muito importante, a análise dos indicadores, a retomada de metas, a análise das habilidades essenciais, e aqui para os anos finais e para o médio, a gente tem o quê? Os projetos das escolas. A gente tem que conhecer esses projetos e tem que participar, tem que viver, tem que mobilizar os alunos para que os alunos eles sejam protagonistas. E o projetos eles têm que ser avaliados constantemente. Lembram lá da avaliação que a gente de vez em quando tem que mudar o rumo, né? Para a gente pegar o passinho. Então é assim, certo, gente? E a gente tem aqui também as orientações para os novos professores. Eu estou deixando aqui também, foi o tema da nossa ATPC passada, eu não vou ficar, né, me atentando muito, que a gente já trabalhou, mas como foi uma solicitação, nós estamos deixando aqui oficialmente, também vai estar lá no site, tá? Para que a gente, para os anos finais, né, evitem ao máximo de ficar com essas crianças na sala de aula, para que essas aulas elas sejam práticas de verdade, né, para que os nossos alunos eles tenham condições, né, de
de recuperar um pouquinho aí o repertório motor deles, tá bom? E aí nós temos aqui a disponibilização dos nossos PowerPoints, de todas as nossas ATPCs, desde o ano passado, está lá no nosso site. Vocês podem, né, passar uma, né, de repente tem alguma dúvida, algum tema que já foi trabalhado, dê uma olhadinha lá no PowerPoint, de repente, né, consegue sanar sua dúvida, se não, coordenador pedagógico, se não, chama a gente está ali para atender vocês, tá bom? E a gente tem todas as gravações lá no nosso canal do YouTube, também está disponível para quem tiver necessidade, e é claro, gente, todo o nosso material lá no site da EFAP, tanto os nossos cadernos, quanto as nossas formações, um material riquíssimo de recuperação, né, do ano passado também, no repertório do Centro de Mídias, então a gente tem um material, a gente precisa, né, ter tempo de buscar ali, de sanar a nossa necessidade, mas nós estamos à disposição, qualquer coisa, entre em contato. E é claro que a gente pede para os professores novos que ainda não está no nosso grupo do WhatsApp, pede o link para o professor coordenador para que a gente possa inserir vocês, tá bom? Então é isso, gente, né? A gente tem lá o boletim, em que a gente ainda não tem a autorização, né, para fazer as atividades intensas, né? Mas a gente tem ali as sugestões para que a gente possa estar desenvolvendo, né, principalmente as nossas aulas em ar livre, aulas práticas, né, para que a gente explore bastante, né, as ginásticas e os elementos ali de condicionamento físico. E aqui eu vou abrir um parênteses, né, como é importante. Nós fizemos agora, recentemente, a gente terminou a fase dos jogos virtuais, e foi um prazer, né, analisar junto aos PCNPs lá, que colaborou, para que a gente pudesse selecionar quem estava dentro do regulamento. Então, muitas vezes, os professores acham assim, nossa, mas o desafio é só esse mesmo, né? Parece que é uma coisa tão simples. Vou dar um exemplo, né? Do handball. Do handball era manter a distância, né? Marcada ali, né? Uma distância da parede, e na parede ter desenhado lá um quadrado, né? De 30 por 30, e só vale as bolas que são acertadas dentro do quadrado, né? E às vezes as pessoas dizem, nossa, mas é só isso, mas em 30 segundos. Então você percebe que é um desafio bem grande, né? Então é isso, a gente de repente criar, recriar, né, em cima de alguma atividade ali, colocar realmente um desafio para o aluno, né? Então, de repente, quem arremessa com o braço direito, então vamos colocar o desafio arremessar com o braço esquerdo também, né? Então, e assim vai. A gente vai criando e recriando, sempre vendo os dois lados, né? Assim, né? Do corpo humano, para que o aluno tenha, né, um desenvolvimento melhor e né? Pode até se descobrir ou redescobrir, né? Alguns movimentos que não conseguia fazer. Mas, de verdade, é isso. A educação física, ela tem que, a partir da prática, a gente sempre aceitar os desafios, né? E sempre estar ali criando e recriando, né? E falando para vocês sempre, né, que a experiência, ela é muito rica, ela deve ser socializada, né, até mesmo porque ela é um disparador, a minha experiência serve para mim, mas ela pode despertar em você, né, novos desafios, né, até mesmo assim, não, eu quero fazer melhor, que é esse o desafio que a gente, não, eu quero fazer melhor, então vai lá e cria e recria, e assim, quem sai ganhando? Os nossos alunos, é claro, né. Então, tá bom. Então, vamos lá, olha, aqui nós temos as nossas referências, fiquem à vontade para explorar a lista de presença que vocês têm, o link, só para lembrar, quem tem 2 cargos, coloca o nome apenas uma vez e coloca o nome das 2 escolas no mesmo campo, tá bom? Então, a lista de presença, por uma questão de organização e tempo, né, de ATPC, ela vai ficar aberta somente, né, até a quinta-feira, no fim do dia, e depois, né, se vocês precisarem assistir, vai estar disponível no YouTube, e é claro que informa, né, o professor coordenador de vocês, para que ele saiba que vocês estão cumprindo esse horário. A gente entende que a demanda de horário nas escolas está complexa, mas que, né, estamos fazendo de tudo para que as coisas sejam ali, né, encaixadas.
bom? Então, nossos agradecimentos a todos vocês, professores presentes, mesmo de uma maneira virtual, pela dedicação e determinação de cada um de vocês, né, em fazer o seu melhor nesse período pandêmico. Muito orgulhosa de ter vocês, né, aqui na diretoria de ensino, pelo trabalho que vocês estão desenvolvendo. Qualquer coisa, estamos à disposição. Até mais, professor, bom trabalho, professor, professora.